Fala, meu querido, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal do professor Wilton Silva. Vamos para mais uma aula do curso de Python. Hoje iremos aprender sobre a estrutura de repetição for. Muito simples e vamos ver agora na prática como ela funciona. Mas antes, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de quando aulas novas forem lançadas e também deixe o seu like para ajudar no crescimento do nosso projeto e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos aqui já com o PyCharm aberto. Eu vou criar um novo arquivo Python, chamar de aula 7. Vou colocar minúsculo aqui. Pronto, então aqui nossa aula 7 do Python. Desculpem a voz, tá? Acho que eu tô com uma virosinha. Então, pessoal, iremos trabalhar com a estrutura de repetição for, ou seja, eu quero que algo se repita até que uma condição seja satisfeita. Então, vamos entender primeiro a estrutura do comando for, tá? Mas antes eu vou dar uma aumentada aqui na fonte do editor, né? Para ficar mais fácil vocês visualizarem aí. Então, vem aqui em File, Settings, ou seja, configurações, e aqui nós temos o editor. Se o seu estiver assim, aí você abre aqui do lado e vem em fonte. Aqui em fonte do lado direito tem um tamanho, ó, size. Tá 13, eu vou colocar 18. Vai dar uma aumentada aí para vocês. Então, entendendo agora a estrutura do for. Deixa eu dar uma fechada aqui para ficar melhor. Entendendo a estrutura do for, então começo com o for e um contador, tá? O contador fica a critério do programador. Normalmente nós utilizamos o C como um contador. Você pode colocar a variável que você quiser. Então, para um contador que está dentro do intervalo, então in range, que seja dentro do intervalo, e aí a gente define agora esse intervalo, ou seja, quantas vezes a gente quer que esse algo se repita. Eu vou dizer no intervalo de 0 a 5. Então, essa é a estrutura do for. Para um contador que está dentro do intervalo de 0 a 5, deixa eu apagar aqui que pegou 54, 0 a 5, algo vai se repetir. Quando eu der o Enter, ele já indentou aqui, ó, deu um espaço, ou seja, o que eu escrever agora vai estar dentro do for. O que é que eu quero que se repita durante 5 vezes? Eu quero que se repita uma mensagem, por exemplo, Wilton Silva. Print Wilton Silva. Ok, então aqui está feito o for. Só vale ressaltar aqui o seguinte, ele vai considerar do 0 até 5, sendo que ele despreza o último número. Ou seja, se a gente for ver aqui, ó, se ele for repetir dentro desse intervalo, como a gente imagina, ó, 0 já tem uma repetição, 1 a segunda, 2 a terceira, 3 a quarta, 4 a 5 repetição. Então, o 5, o quinto laço aqui, ele despreza a última repetição, ou seja, se formos pegar do 0 até 5, ele daria 6 vezes a mensagem aparecendo na tela. Mas vocês vão perceber agora quando eu rodar que ele só vai mostrar a mensagem 5 vezes. Deixa eu rodar aqui, ó. Ele vai mostrar aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mensagem, tá? Deixa eu fazer com números que fica mais fácil para vocês visualizarem. Deixa eu pedir para ele mostrar na tela aqui a variável count. Então, é para ele mostrar aqui o intervalo que vai de 0 até 5, né? Mas vamos ver o que acontece. Então, veja que ele mostrou aqui o intervalo de 0 até 4. Mas se você observar, tem 5 laços aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Ou seja, se você quiser que mostre de 1 até 5, né, eu quero que o sistema mostre na tela de 1 até 5. Então, eu começo aqui do intervalo de 1 até 6. Porque o 6 ele vai desprezar e vai começar a partir do 1, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, primeira dica aí para vocês é que o último número ele despreza, tá? Vamos brincar mais um pouquinho aqui com o for. Eu quero que ele conte agora de trás para frente. Ele contou em ordem crescente. Eu quero que ele mostre agora de 5, 4, 3, 2, 1, ou seja, de trás para frente. A gente vem aqui, ó. Eu quero que se repita de 6 até 1, tá? Se eu executar, vocês vão perceber que ele não vai fazer, porque a gente tem que colocar um incremento ali. Então, ó, ele não mostrou nada.
Se eu quero que ele mostre em ordem decrescente, aí eu coloco vírgula menos 1, ou seja, é um decremento. Não é com incremento, é com decremento. Deixa eu executar agora. Ele mostrou, tá vendo? 6, 5, 4, 3, 2. Então, como eu falei, né? O último número ele vai desprezar. Aqui, ó, eu quero de 1 até 5, né? Ou seja, de 5 até 1. Aí eu começo em 5 e quero que ele mostre até 1. Aí eu boto aqui o 0, tá? E repito. Aí ele vai mostrar 5, 4, 3, 2, 1. Por quê? Porque o último número aqui ele desprezou. O último laço ele despreza, que é o 0. Então ele não vai mostrar o 0. Tá bom? Se eu colocasse 1 aqui, ele não mostraria o 1. Ele mostraria o 2 como o último número. Vamos para outro exemplo aqui. Eu vou querer que o usuário agora digite um intervalo de números que ele vai definir onde inicia esse intervalo e onde finaliza. Ou seja, ele vai escolher o número inicial e o número final. E eu quero que o sistema mostre esse intervalo que o usuário digitou, tá? Então vamos fazer aqui na prática. O primeiro passo aqui é a gente solicitar que o usuário digite um número. Então vou chamar aqui de início. Esse início vai receber um número inteiro e a gente vai pedir para o usuário digitar início. Inicie a contagem. Pronto. Agora eu vou pedir para o usuário finalizar a contagem. Finalize a contagem. Eu vou dizer o seguinte, ó, para o contador que está dentro do intervalo de início, que foi o primeiro número lá que o usuário informou, até o fim. Como eu quero que mostre o número final, eu vou colocar assim, ó, fim mais 1, que é para ele mostrar o último número que o usuário digitou, tá? Que o usuário solicitou. Aí mostra o contador, ok? Deixa eu rodar aqui para a gente visualizar. Iniciar a contagem. Eu quero que a contagem comece em 2 e quero que a contagem termine em 10. Então ele vai ter que mostrar de 2 até 10. Ok? Aqui, ó, de 2 até 10. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essa contagem seja feita de 2 em 2. Ou seja, 2, 4, 6. Então vem aqui, ó, que essa contagem seja de 2 em 2. Tá? Então vamos dar a contagem começa em 2 e termina em 10. Então só mostrou 2, 4, 6, 8, 10. Aqui eu defini o pulo, né? A contagem, mas você pode solicitar para o usuário informar esse pulo também, tá? Então vamos colocar aqui pulos. Aí você solicita que o usuário defina o pulo. Defina o pulo. Pronto, vamos rodar novamente. Só que aqui, ao invés de 2, vai ficar pulo. Porque o usuário pode querer que pule de 3 em 3, né? De 4 em 4, ou seja, o usuário que define. Vou começar a contagem aqui em 10, por exemplo. Vou terminar a contagem em 1000. E quero que o pulo seja de 10 em 10. Então ele vai mostrar, ó, a contagem sempre de 10 em 10, ó, começando em 10 até 1000, 10, 20, 30, tá? Deixa eu dar uma consertada aqui que ficou 2D aqui. Vamos rodar novamente e vou colocar menor agora para vocês visualizarem melhor. Defina a contagem em 10, termina em 100 e o pulo seja de 20 em 20. Então é 10, ele começa no 10, né? Aí pula para 30, 50, 70 e 90. Não mostrou 100 porque o pulo é de 20 em 20. E se eu quiser colocar uma mensagem aqui no final, eu coloco a mensagem fora do for, tá? Porque se eu colocar a mensagem aqui, ó, ela vai estar dentro do for. Tudo que você colocar aí nessa indentação está dentro do for. Eu quero que uma mensagem apareça fora do for. Então, vou colocar assim, a aula foi massa. Quando eu executar aqui, definir a contagem de 5 e 5, definir aqui o início da nossa contagem em 10, finalizando em 50, com um pulo de 10. Aí ele
mostrou a contagem e mostrou a mensagem final aqui, ó. A aula foi massa. Se eu colocar esse print para dentro do for aqui, ele vai ficar dentro da estrutura de repetição. Deixa eu colocar aqui a contagem começando em 1, terminando em 5, com um pulo de 1. Ó, não, a cada pulo que ele der, a cada laço que ele der, ele vai mostrar a mensagem. Então, 1, aí ele informa a mensagem. Aí pulou para o 2, a mensagem. Ou seja, ele vai estar se repetindo aqui, ó, porque essa mensagem está dentro do for. É só, se você quiser tirá-la de dentro do for, é só puxar aqui essa indentação. Ok? Então essa foi a nossa 7ª aula de Python. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, gente, um abraço. Aqui é só para mostrar para vocês a finalização, tá bom? Mas antes de ir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Abraços e até a próxima.